Gandô Elohai, cantarei com grande é o meu Deus, todos hão... A paz do Senhor para os amados irmãos, amigos do Face, porque Lef é suede ayaulela mema, Deus é fiel, aleluia, amém. Irmão, estou com um tema aqui, tem muita preocupação nos dias odiernos. O tema é o mundo. Bom, o mundo em que vivemos, esclarecendo, é dentro de coisas, pessoas, valores, éticas, princípios, a própria ciência, né? Os estudos. Bom, isso se tornou decadente. Aparentemente parece ser evolutivo, mas é definitivo. Por quê? Por causa do gerenciamento que está no físico, mas o controle é espiritual. Como assim? Bom, a deformidade do ser humano foi por sua desobediência ao Criador, isso lá no princípio. E as vantagens a ele foram oferecidas ao homem dessa ação luciferiana, e ele se tornou, por causa desse vírus, ansioso, egoísta, interesseiro, desonesto, falso, mentiroso. E todos esses tentáculos desse vírus, da desobediência, e assim o homem, por causa disso, mata, rouba, destrói, sempre a favor dos seus interesses próprios. E a qualititude de tudo isso é luciferiana, dessa ação, do que queria ter e do que queria ser, mais do que lhe era próprio, do que era seu. E por isso o homem, né, nunca estará e ficará satisfeito. Mas sendo assim, Deus deu a ele, para gerenciamento de um equilíbrio, a Bíblia vai dizer, em Êxodo 20, o decálogo dos 10 mandamentos, foi para despertá-lo dessa ação. Mas essa deformidade é visível no ser humano. Esse vírus só é contido com o precioso sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Mas o nosso Deus, ele é ético, ele respeita a escolha do ser humano, mas ele avisa as suas consequências futuras. E ele nos dá a oportunidade para mudarmos. E só ele pode salvar a criatura que ele criou. Eu não estou falando de religião, até porque a palavra religião vem do latim, a palavra que quer dizer religare. E o único conúbio, ou seja, a única aliança entre Deus e o homem, se entende, se define que o homem precisa e é demonstrado. E assim ficou um marco na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso está homologado na Bíblia e na história mundial. E a declaração judicial do Criador é que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E todo ser humano vão ter que aguardar essa ordem de homologação até o dia do juízo final, como está registrado a sentença judicial no livro do Apocalipse 20, do versículo 11, né, ao 15. Se você observar também, 2 Coríntios 5,10, diz que todos compareceremos ao tribunal de Cristo. Provérbios 12, 13 e 14 também vai falar disso. Mateus 25, de 31 a 46. O livro de Daniel, já no capítulo 12, 1 a 4, fala daqueles que se levantarão para a honra, outros para a vergonha eterna. O livro de Hebreus 9, 27, 28 diz que aos homens está designado a morrerem uma só vez e após a morte segue-se o juízo. Quando falo os homens,
Eu não estou falando no sentido genético, mas genericamente. Bom, esclarecimento para você que talvez não entenda, está duvidoso do que eu estou falando. 1 Tessalonicenses vai falar desses acontecimentos, como se procederá e como será, porque em 1 Coríntios 15, do 1 ao 58, talvez você tenha indagativa da situação de como aguardar o juízo. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados. Então, num corpo celestial, é o princípio da origem, ao pó volte à terra, como era antes o Espírito a Deus. Então, Deus vai cobrar. Só para você ter uma noção básica dessa grande realidade, conforme eu falei, que foi dado o decálogo, e foi dada a condição para o homem poder se isentar desse juízo futuro. 1 João 1,7 diz: mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda em 1 João capítulo 2, 1 e 2 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, Jesus, que é justo, para com todos. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então a responsabilidade agora pessoal é tua. A partir do momento que você ouviu essa mensagem, ainda que você não tenha uma comunhão, uma intimidade, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de você estar assegredado ou agregado numa agremiação que a instituição o homem criou. Mas eu estou te falando de um relacionamento direto, íntimo com Deus, uma koinonia, uma comunhão. E isso ele não abre mão, e ele vai requerer, e tem uma sentença pelo ato da desobediência do homem, mas tem a oportunidade advocatícia para o dia do juízo a gente não ser reprovado. Mas que Deus os abençoe, porque Lefe é soede ayaolela mema. Deus é fiel, aleluia, amém. Tenha todos um bom dia.